E aí, amiguinhos, você tem a sua foto tratada de forma profissional para poder colocar ela na thumbnail e fazer aquela thumbnail profissional. Vocês duvidam? Olha só, essa daqui é o que a gente fez, é o que a gente tratou com todos os efeitos que a gente adicionou aqui. E essa daqui é a original que a gente pegou aí na internet. Olha a diferença. Olha essa original. Tá para você colocar na sua thumbnail, mas se você colocar essa daqui com todos os efeitos que a gente adicionou, a diferença no seu design final vai ser muito maior. Vamos lá então, galerinha. Muitas vezes o seu cliente vai te enviar uma imagem e ela não vai estar exatamente da forma que deveria estar para você já colocar na thumbnail. E aí você precisa fazer essa pré-produção, né? Um tratamento anterior a criar a thumbnail. Muita gente acaba negligenciando isso. E aí você vai ver as thumbnails, elas não ficam com um aspecto profissional. O que a gente pode fazer aqui é melhorar essa imagem. Tá vendo que ele tem aqui, ó, o dente, a gente pode mexer no olho, a pele dele. E é isso que a gente vai fazer aqui nessa imagem do MrBeast. Como eu estou no Photoshop aqui, eu já vou clicar para remover o fundo, porque eu não quero trabalhar com esse fundo azul. Tá ok, aqui transforma em objeto inteligente. Vazou um pouquinho ali, né? Mas tá bom, não quero trabalhar com esse fundo azul. Eu gosto de colocar um fundo roxo ou cinza. Eu vou colocar um roxinho aqui para vocês que a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor, tá bom? Só para a gente ter um contraste aqui um pouco maior, para não ter muita cor em volta ou coisa do tipo, né? Então a gente tem aqui, ó, a gente pode ver muito bem os contornos e tudo mais. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a tratar essa imagem. Existem algumas formas, eu vou ensinar as formas mais fáceis aqui para vocês. E aí vocês podem aplicar nas thumbnails de vocês. O que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode mexer no dente, a gente pode mexer no olho, a gente vai mexer também nas sombras, nos brilhos. Então vamos começar pelas partes menores, que seriam os dentes e o olho. Existe um truque que é basicamente o seguinte: você vai deixar essas partes aqui mais claras. Por quê? Porque você quer que isso daqui salte na thumbnail. E aí tem diversas formas para você fazer isso. Você pode simplesmente pegar o pincel aqui e pintar de branco se você quiser, né? Cria uma camada aqui e pinta de branco aqui, depois você vai refinando. Mas eu vou ensinar de uma forma bem mais profissional para vocês, tá bom? Aqui, ó, nas camadas, no que você pode criar aqui, ó, você vem aqui e vai criar. E aqui existem vários efeitos que você vai criar aqui e vai criar uma camada logo em cima. E aí existem alguns efeitos aqui que podem ajudar bastante. O que você pode utilizar aqui que vai fazer você ter um design um pouco mais profissional é o matiz e saturação. O que isso daqui vai fazer? Se você diminuir a saturação, ele vai ficar preto e branco. E aí você pode aumentar ou diminuir a luminosidade aqui. A gente não vai mexer nessa luminosidade aqui. E aí ficou toda a imagem preta e branca. Como a gente trabalha com essa camada aqui e a gente tem uma máscara nela, eu dou um Ctrl I e aí eu vou inverter. E essa máscara ela vai esconder tudo que a gente fez ali com o efeito. E aí eu venho aqui no meu pincel. E aqui no meu pincel eu posso diminuir o fluxo para uns 5%, tá ótimo. E eu vou pintar justamente essas partes brancas, ó. Posso até aumentar o meu fluxo aqui, que ele tá um pouquinho baixo, né? Vamos colocar aqui uns 30. Eu vou pintando essas partes aqui, ó. Aí você vai pintando aqui, tá? Não precisa ficar perfeito. Se invadir um pouquinho, você fica tranquilo, porque tem como você consertar. É só mudar aqui, ó, pro preto. E aí o preto esconde. Dá o zoom também, se você precisar. Ó, eu quero dar bastante zoom aqui para ter uma precisão maior. Então você vem aqui, ó. E aí com o zoom, você pode tirar essas partes. Ah, eu tenho aqui a parte da íris dele, né? Então você pode vir aqui, ó, na parte da íris mesmo. Ó, você cria, vai aumentando seu pincel aqui, ó. E aí você pinta aqui de preto, porque pode ter invadido um pouquinho, você vai pintando até ele tirar essa máscara que a gente fez ali, ó. Tá vendo que fica... Olha como melhora bastante, né? E aí se você achar que você precisa aumentar um pouquinho mais aqui, ó, a luminosidade, você vai fazendo teste, ó. Que ficou estranho, né? Aumentou a luminosidade aqui, tá ótimo. Você já tem uma grande diferença aqui, ó. Ó. Que isso?
Só isso daqui já vale a dica. Bom, a gente pode tratar a pele também. Tratar a pele existem várias formas. Se você tem uma mancha, você pode tirar. Como a pele dele não tá tão ruim assim, a gente não precisa nem tratar tanto. A gente vai no filtro de câmera raw aqui, porque a gente vai fazer uma técnica nessa imagem que é para deixar ela um pouquinho mais neutra, e aí vai muito do seu olho, porque às vezes você pode ter uma invasão de certas cores aqui, o vermelho está invadindo, o azul está invadindo, enfim, o verde, vai depender muito de como essa imagem foi tirada, e aí você pode mexer aqui. O que eu quero fazer aqui é tirar um pouco desse peso que ela está carregando ali, então eu vou tirar um pouquinho de contraste, eu vou aumentar um pouquinho a exposição, eu vou aumentar um pouquinho o realce, e aqui vai no olho mesmo, tá? Não tem muito que você possa padronizar, é claro. A ideia aqui é você deixar a imagem um pouco mais neutra para você trabalhar nela de forma melhor. Igual a temperatura aqui. Se lá dentro da cena que eu estou utilizando é um personagem um pouco mais frio, aí eu vou descer essa temperatura. Se não, eu vou aumentar. Eu quero colocar ele dentro de uma thumbnail que vai ter ali um destaque um pouco maior na pele dele. Se você está olhando para um personagem que está com a cara azul, é porque aquilo ali não está legal, né? Aquele personagem, ou ele está numa situação que a luz está deixando ele daquela forma ali. Geralmente os seres humanos ficam com a pele um pouco mais coradinha. Então você pode deixar ela nessa cor aqui. Da mesma forma, ó, que você pode trazer esse rosa, esse vermelho para cá, que funciona muito bem e a gente vê em bastante thumbnails por aí. Se você aumentar a saturação, você estoura a cor. O que você pode fazer é aumentar um pouco a vibração, porque aí você vai ter aqui, ó, de forma um pouco mais equilibrada, né? Você vai ter a cor um pouco mais forte, mas não tão forte, não tão estourada. A questão de textura, se você aumenta muito, vai ficar marcando. Se você diminui, ele vai ficar sem essas marcações. A gente vai diminuir um pouquinho e a gente vai diminuir um pouquinho na claridade também, porque eu quero essa imagem um pouco mais limpa aqui. Se eu aumentar o desembaçar, vai ficar escuro. Se eu diminuir, vai ficar um pouco mais claro. Tá bom aqui por enquanto. E aí você olha aqui na foto. Tá vendo que ela tá bem avermelhada? Na verdade, ela tá um pouquinho puxada para o vermelho, não tem tanta invasão de cores ou coisa do tipo. Se eu diminuir o vermelho aqui, ó, olha o que acontece. O lábio dele fica daquela... fica estranho, né? Então a gente pode mexer aqui um pouquinho. Eu vou aumentar um pouquinho a saturação do meu vermelho. Eu vou ver como que o laranja, ó, se eu puxar muito, olha como que a pele dele fica. Se eu diminuir, olha como é que ela fica. Então a gente vai tentar deixar ela aqui equilibrada. Não vou mexer muito. Os verdes, ele não tem tanto verde aqui na pele, ó. A pele dele está mais puxada para essa cor quente mesmo. Da mesma forma, esse água azul também não tem tanto. Então aqui tá, ó, por enquanto tá ok. A gente pode mexer na matiz também, que seria para alterar essa cor. Se eu puxar para cá, ó, como que ela vai ficando, né? Se eu puxar para cá, fica amarelo. Então você pode mexer ali de acordo com o que você quer fazer na thumbnail. Eu acho que para mim aqui por enquanto tá ok, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, esse vermelho, esse amarelo. Tirar um pouquinho a saturação, tá ok. Vou aplicar. Então aqui a gente já tem a imagem um pouquinho mais clara. Por quê? Porque a gente vai adicionar ainda as sombras. Ó, como que ela estava, como é que ela ficou. A gente vai adicionar as sombras e as luzes. Eu já ensinei para vocês diversas vezes aqui a trabalhar com essa questão de curvas. Então você cria aqui uma curva e aí primeiro a gente vai trabalhar as sombras. Geralmente você puxa aqui, ó, e aí vai ficar mais escuro. Ctrl I na máscara, ela vai esconder. Pega o pincel branco aqui, aqui a gente vai diminuir um pouquinho o fluxo, vamos deixar em 10%, tá ótimo. E aí a gente vai pintar onde tem luz. E aqui essa luz tem que obedecer o que você quer criar lá na sua thumbnail, né? Então se está vindo luz batendo daqui, essa área vai ficar mais clara. Se está vindo daqui, essa área vai ficar mais clara. Como ele está de frente e a gente não sabe mais ou menos como a gente vai criar aqui, vamos fingir que a gente está criando uma thumbnail que vai ter incidência de luz daqui e vai ter incidência de luz daqui, tá bom? Então é só para a gente ter essa ideia de que a luz vai bater ali. Então o que a gente pode fazer? Como a gente sabe que a luz está vindo dali, a gente vai pintar as áreas aqui de branco para poder trazer essa...
Pera aí. Pintei errado aqui. Cancela. Ctrl Z. A gente vai pintar aqui, tá bom? Então, a gente vai ter sombras, né? Então, bate mais ou menos daqui. Então, a gente vai ter algumas sombrinhas. Se você não tiver seguro para trabalhar com essa questão de luz, faz da seguinte forma. Aonde tem pelo, você escurece um pouco mais. Onde tem essas expressões faciais, você escurece um pouco mais. E aí, você vai dando profundidade para o seu personagem. Aí depois, se você for colocar ali algum elemento de luz, aí você vai trabalhando melhor como essa luz vai batendo. Aqui a gente só vai escurecer alguns lugares que realmente... Aqui, ó, por exemplo, aqui bate no cabelo, faz essa sombra, né? Então a gente vai aqui, ó. Aqui embaixo também faz uma sombrinha. Eu não vou mexer na roupa dele, a gente está fazendo só um tratamento na pele aqui, mas isso funciona também em roupas, tá? Então a gente tem aqui assim, ó. Por que que isso é importante? Porque quando você tira um pouquinho aqui do zoom, tá vendo que agora você começa a criar uma certa expressão para o seu personagem? É isso que a gente quer. Eu posso até pegar aqui, ó. Passar um pouquinho mais no contorno aqui, nessas divisões, ó. Porque depois eu posso vir com a luz ali também. E aí eu corrijo, fica melhor o efeito, tá? No cabelo, né? Vamos pegar essa parte que tem sombra aqui no cabelo, vamos pintar essas sombras. Aí você vai testando aí, vendo como vai ficar. Beleza, agora a gente vai criar uma curva para a luz, para o brilho aqui. Então a gente vai puxar aqui, ó. E aí dá um Ctrl I também, esconde. A partir do momento que a gente começar a pintar o brilho aqui, ó, vocês já começam a ver a diferença, tá? Então, se a luz está batendo ali, ela vai pegar essa parte aqui, né? Ela bate. Por mais que não seja uma coisa tão orgânica assim, a gente pode pintar aqui, aqui debaixo do olho também, essa parte da bochecha. Porque isso é legal na thumbnail. Se você achar que está muito forte, você pode diminuir o fluxo do pincel também. Mas você também pode diminuir a opacidade aqui, se você quiser depois, tá? Você pode manter ele mais forte assim para você ver as áreas que você está pintando, porque muita gente às vezes trabalha de uma forma que eles não conseguem enxergar as coisas sutis enquanto estão pintando, e aí precisa depois vir aqui e mexer, ou você pode pintar um pouco mais forte e diminuir aqui, ó. Fica bem legal também. Trazendo um pouco mais de profundidade para essa expressão. Ó, que legal que tá ficando. Fica estranho mesmo, né? Não tem problema. Vamos pintar um pouquinho esse olho dele aqui, galerinha. Vamos mexer aqui na... Pô, sacanagem, né? Fica uns... de vez em quando você vê algumas pessoas que estão fazendo algum design. Deixa eu pintar essa luz do cabelo também, que tá me incomodando um pouquinho aqui. Você vê algumas pessoas que estão fazendo design e fala assim, ah, eu mexi ali na iluminação, nas sombras e tudo mais. Aí ele posta, né? Só aquele mapa ali que ele fez. E aí você fala, nossa, que estranho essas silhuetas aqui. Mas quando você vai ver o resultado final, é bem legal, né? Tá, não vou mexer muito no cabelo também, não. Porque depois a gente pode mexer aqui, né? Então a gente vai dar uma melhorada nesse olho dele. Vamos criar aqui uma... Eu não sei se o olho dele é verde na vida real. Vamos criar também mais uma matiz e saturação aqui, pra gente entender como é que funciona esse olho dele. Esse olho dele não é tão verde assim, não, é? Vamos fazer um teste aqui, galerinha. Aí eu venho aqui, escondo. Aí eu vou pintar só aqui na íris dele, que eu quero ver como que esse olho dele vai ficar. Deixa aqui por enquanto, só pra gente ver o negócio. É, legal. Vamos esconder ela, né? Essa parte aqui que invadiu. Aí eu pinto aqui de preto, ó. Dá uma escondida aqui, ó. Não é exatamente o verde que a gente quer, né? Vamos mexer aqui na mesclagem dele. Olha que estranho que fica. Eu quero colocar ele aqui só com uma... Vou colocar uma divisão. E aí eu vou
Diminuir a opacidade. Ó. Sutil, eu não sei se o olho dele é exatamente dessa cor aqui. Tem várias fotos que ficam com o olho um pouco diferente. Mas ok, né? Aqui a gente já tem, ó, os dentes. A gente já tem a pele dele, né? Melhor tratada. Olha como que era. Olha como é que tá ficando. E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou juntar tudo isso daqui. Seguro o Shift, clico na última camada. Clico na primeira, seguro o Shift, clico na outra. Duplico isso daqui porque eu não quero perder. Porque caso eu queira voltar aqui, eu tenho. E eu também vou precisar dessas camadas que estão aqui embaixo. Vocês já vão entender. Venho aqui e transformo em objeto inteligente. E agora a gente vai fazer uma brincadeira bem legal aqui, que é o pulo do gato. Vocês vão aprender aqui agora, hein? Filtro, Camera Raw. Se você quer uma pele legal, você tem que utilizar esse recurso aqui, ó. Vamos dar um zoom para a gente ver já como que vai ficar. Seguinte, galerinha, vamos deixar essa pele aqui ainda mais uniforme. Existem alguns recursos. Se você aumenta a textura, olha como que ela fica. Mas se você diminui a textura, olha como é que ela fica, né? Tão natural quanto a luz, quanto a luz do dia, né? Mas, vamos fazer um truque aqui. Diminui a textura. Se você aumenta a claridade, ela fica muito marcada. Diminui a claridade. Vamos deixar mais ou menos aqui assim, ó, tá bom. Esse desembaçar, se você aumentar muito aqui, se você diminuir muito aqui, vai ficar estranho. A gente vai deixar só que é um pouquinho 3, tá ótimo. Aqui nos detalhes aqui, se você aumentar a nitidez, vai ficar estranho, né? Então você pode reduzir o ruído, porque você não quer tanto ruído assim, você quer uma coisa mais limpa. E aqui você também pode estar mexendo na redução de ruído em cores, tá? Mas não vai fazer tanta alteração assim, é só para detalhes mesmo. Ok. Ficou bonito, né? Maravilhoso. Só que não é isso que a gente quer. A gente vai criar uma máscara aqui e aí a gente inverte ela, sumiu tudo. Com um pincelzinho bonitinho, diminui aqui o fluxo, que a gente quer um fluxo bem suave. A gente vai dar uma suavidade para essa pele. Então você vai pintar de branco onde você quer mostrar aquela pele bonitinha, né? Então a gente vem aqui agora, ó. A gente pinta onde tem pele. Apenas aonde tem pele, tá, galerinha? Aí você pode levar um tempo maior aí, porque vale muito a pena. Não exagera, não pinta, né, para deixar ela toda marcada, não. Você vem aqui e vai fazer assim, ó. Bonitinho. Olha aí como é que vai ficar legal. Aqui assim. Orelha dele. Ó. Já vai fazendo uma diferença. Ah, você acha que você precisa marcar um pouco mais? Aumenta o fluxo aqui e vai, ó. Só que aí você vai ter que olhar direitinho aí, porque às vezes você pesa a mão e aí a pessoa fica sem expressão. A pessoa fica com o rosto todo flat, né? Todo chapadinho no flat aqui, ó. Não é o que a gente quer, né? A gente quer uma coisa mais suave. Olha a diferença. Ajuda bastante. Vamos fazer mais uma camada aqui, só para a gente ter um pouquinho mais de cor e vibração. A gente vai colocar um pouquinho mais de vibração aqui, ó. E aí eu vou esconder, porque eu quero trazer essa vibração para os lábios. Que é importante, né? Se você tá com o personagem ali, dá um foco um pouco maior nessas partes, ó. Não precisa também pintar muito forte, porque senão aí fica estranho. Mas dá um pouquinho de foco aqui, ó. Você vai ver que vai fazer uma diferença. É um detalhe que faz bastante diferença, ó. Tá vendo que legal? Só que você já tem essa pele bem tratada, vai funcionar bacana, vai dar muito certo, seu personagem vai ficar legal. O que você pode fazer aqui? Existe um truque que eu utilizo que melhora bastante os designs que eu faço, que é o seguinte. Quando a gente tem essa questão aqui da iluminação, a gente está fazendo ali uma profundidade. A gente pode dar mais profundidade ainda. E geralmente eles chamam esse efeito aqui de queimar a pele, né? Então eu vou criar uma máscara de corte, só para vocês entenderem que essa máscara de corte ela está vinculada à nossa imagem que está aqui embaixo, né? Então ela já está aqui, ó. Tudo vinculado a ela aqui. Então ela não vai
vazar lá para trás. Eu posso criar acima dela aqui, ó, uma camada, e aí eu já ensinei diversas vezes esse efeito aqui, que é para queimar ainda mais, né? Você pega aqui no cinza, ó, o cinza geralmente é o L50 ali, e aí você pinta aqui, cria a camada de corte, a máscara de corte aqui, ela vai ficar só nessa camada aqui. Você vem aqui em sobrepor, não vai mudar muita coisa, mas qual que é a ideia aqui? Você vai pintar novamente a sombra e as luzes. E aí você vai utilizar essas ferramentas aqui embaixo, ó. Superexposição, que é onde você vai pintar as sombras, e a subexposição, que você vai pintar as luzes. Só que aí você não faz tão forte, tá? Vamos colocar uns 13% aqui e vocês vão ver que esse efeito de pele queimado, ele vai ficar ainda mais forte. Então a gente vai fazer aonde a gente já tinha feito, ó. Por que isso daqui, galerinha? Isso daqui é um efeito que é muito utilizado nas thumbnails profissionais desses canais como o MrBeast. E é uma forma de você dar mais expressão para aquele personagem que está na thumbnail. Espera aí que eu estou pintando de cinza. Pode pintar de cinza também se você quiser, tá? Mas a gente quer pintar tudo errado aqui. Espera aí. A gente quer pintar de branco. E ele vai dar mais profundidade para essa expressão aqui. Então, muitas vezes você vai olhar para aquela thumbnail e falar assim, aquilo ali não parece uma foto real. O que está acontecendo? Na verdade, foi uma foto real que eles fizeram esse tratamento na pele dele e deixou ele dessa forma, né? Tava pintando de cinza ali que eu tava conversando, mas assim, dá para você pintar de cinza suave, bem fraquinho ali e tal. Vai depender muito, mas o branco, ele é o que vai revelar melhor essa máscara aqui, né? Então essa daqui deixa mais escuro, ó. E agora a gente vem na outra aqui, que é a subexposição. E aí a gente vai pintar as partes claras. Tá com 50% aqui, que loucura, pera aí. Descer para uns 17, tá ótimo. Não preciso de muito. Só para você ter uma ideia, ó, se eu colocar ela aqui no 100%, olha como é que ela vai ficar, ó. Estranha, né? Então assim, coloca ela mais suave se você tiver enxergando, se não, aumenta e depois você vem e diminui a opacidade da camada, tá bom? Às vezes eu faço assim porque eu não estou enxergando muito bem o que eu estou mexendo ali e aí depois eu venho e diminuo aqui, ó, ficou bem forte, né? Deixa eu diminuir esse fluxo. Colocar ele um pouquinho mais fraco aqui porque para não pesar a mão. Gente, o que eu tô fazendo? Tô conversando com vocês aqui e eu tô me perdendo. Volta aqui, que loucura! Acontece, tá? Às vezes você tá fazendo também. É claro que você vai estar sozinho aí, vai estar concentrado. A ferramenta sobe aqui pro pincel. E aí você fica, gente, o que tá acontecendo, hein? Bom que você tem o Ctrl Z aqui que você pode refazer as coisas, né? Tá forte, hein? Tá muito forte isso daqui. A gente vai mexer nessa opacidade dessa camada aqui. Então eu vou... Ou não, né? Porque às vezes a thumbnail que você está criando, ela existe isso daí. Eu já criei várias thumbnails, principalmente para jogos de terror, onde eu queria o rosto um pouco mais marcado. E aí eu dei esse toque aí mais marcadinho aqui, mas a gente vai diminuir aqui, ó. Olha como é que ele ficou um pouquinho mais queimado, né? Aqui você já tem o tratamento de pele, você já pode trabalhar da forma que você quiser. Ah, mas aí eu quero tirar ali, vamos voltar aqui para o cinza, ó. Volta aqui para o cinza e pinta essas áreas com cinza, tá? Você pode retomar o efeito ali se você quiser. Então você já tem essa pele tratada, você já tem essa pele preparada para poder chegar com tudo na thumbnail. Olha só a diferença que isso daqui faz, ó. Primeiro a gente tem a pele um pouco mais suave, a gente tem aqui ela queimada, você tem aqui todos os efeitos de sombra, de luz.
Você tem as cores que vão entrando ali, vão deixando ela um pouco mais chamativa. Você tem toda a questão dos dentes, ó. Se você tira aqui um pouquinho do zoom, quando você vai ver, ó, olha, não tem impacto nenhum, né? O dente do personagem simplesmente sumiu ali. Mas agora, como que ele tá melhor? E você tem todas as partes que você mexeu ali também, ó. Isso aqui seria ele sem nada. E aí vem ele, ó. Você tem filtro de câmera raw, o ajuste do branco no olho, no dente, as cores, as sombras, as luzes, mais sombras e luz. E aí você tem aqui a foto dele com a textura da pele melhor, né? E aí, amiguinhos, você tem a sua foto tratada de forma profissional para poder colocar ela na thumbnail e fazer aquela thumbnail profissional. Vocês duvidam? Olha só, essa daqui é o que a gente fez, é o que a gente tratou com todos os efeitos que a gente adicionou aqui. E essa daqui é a original que a gente pegou aí na internet. Olha a diferença. Olha essa original. Tá, para você colocar na sua thumbnail, mas se você colocar essa daqui com todos os efeitos que a gente adicionou, a diferença no seu design final vai ser muito maior. Gostou dessa aula? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. E não esquece de se inscrever no canal e quiser fazer uma thumbnail comigo, entra em contato aí no e-mail que a gente vai fazer uma thumbnail bem legal para o seu canal. Um abraço para todo mundo, valeu e tchau!